Ontem teve Flamengo e Corinthians dentro do Maracanã e o Flamengo foi mais uma vez avassalador, ganhando do placar de 4-0 do Corinthians. E eu tenho algo para falar sobre isso que não é necessariamente sobre o jogo. Eu sempre costumo falar que o jogo em si, né, aquele evento todo ali, os jogadores um contra os outros, as torcidas uma contra as outras, o evento como um todo, ele é uma cereja do bolo. Ele começa lá atrás, na verdade bem antes do jogo começar, e eu chamo isso de gestão. E gestão, existem vários aspectos dentro de gestão. Finanças, fiscal, estratégia mesmo no sentido técnico de campo, marketing, enfim, financeiro, tudo aquilo que envolve o clube, desde o momento que o futebol deixou de ser só um entretenimento e virou um negócio. Então eu vejo os clubes como empresas e o mercado do futebol como o lugar onde eles enriquecem ou empobrecem, dependendo da administração que eles têm. A gente fala muito sobre o Flamengo, um time vencedor, que chega em finais constantemente, que ganha resultados constantemente e que tem tido um futebol bem apresentado constantemente. A gente também fala muito do Palmeiras, mas eu queria me atentar ao Flamengo por conta do jogo de ontem e pegar esse jogo e tentar fazer um contexto extracampo exatamente com esse placar de 4-0. Esse Flamengo que a gente fala tanto não começou agora, nem em 2019. Ele começou lá em 2013, quando o Eduardo Bandeira de Mello assume a presidência do Flamengo e determina que o principal objetivo do clube seria a reformulação financeira, fiscal, reestrutura, a reformulação como um todo. Pisar um pouco no freio, tirar essa imagem de precisamos vencer a todo custo, reorganizar lá atrás, o meio de campo, depois o ataque, e aí sim partir para novos objetivos. Isso foi feito entre 2013 e 2018, quando o Landim assume, na verdade ganha, né, as eleições para a presidência, e assume em 2019, e aquele 2019 do Flamengo que todo mundo sabe como é que foi, e é o que todo mundo vê até hoje, praticamente. E é engraçado falar que nesse período de 2013 a 2018, o Flamengo também conseguiu bons resultados, né? Ganhou a Copa do Brasil em 2013, em cima do Atlético Paranaense, chegou a finais de Copa do Brasil, chegou à final da Sul-Americana e foi meio de tabela G4 nesse período. Até que foi um resultado interessante para um time que estava se preocupando apenas em se reformular. Mas será talvez que esses resultados dentro de campo não foram também por essa tentativa do Flamengo de reformulação, essa intenção de reformulação? A gente pega o Corinthians, no mesmo período ali, o Corinthians tinha acabado de ser campeão do mundo, em cima do Chelsea, tinha ganhado uma Libertadores, então estava num momento muito, uou, chegamos no topo do mundo, e, cara, excelente. O Corinthians apresentava um bom futebol naquela época, ao comando do Tite, e tinha todos os méritos de ter ganho o que ganhou. Só que parece que de lá para cá, houve um caminho inverso ao que aconteceu com o Flamengo. As dívidas aumentaram, a falta de estrutura e a falta de gestão também aumentou e os resultados deixaram de vir, né? Eu acabei de ler um artigo aqui e parece que desde 2020, né, 6 anos, 6 temporadas, esse Campeonato Paulista que o Corinthians ganhou em cima do Palmeiras foi o primeiro título desse período todo. Praticamente, o período que o Flamengo vem sendo campeão era o período que o Corinthians não estava sendo campeão. E o que eu quero falar com isso? Isso fica mais evidente, a diferença de gestão dos clubes. Quando o Corinthians contrata um cara como o Memphis Depay. Eu não quero falar sobre a qualidade do atleta, sobre a eficiência dele em campo, que eu acho um ótimo jogador, eu acho que faria diferença para qualquer time que entrasse e que jogasse dentro do Brasil. Mas será que essa era a hora de contratar um cara como ele? Tão caro e que talvez não dê o resultado tão esperado, né? Eu vejo essa situação do Corinthians, essas decisões meio que impulsionadas pela emoção, uma decisão de futebol ultrapassado. É como se o Corinthians tentasse fechar uma garrafa de plástico com uma tampa de vidro. Hoje a gente quase não vê mais garrafas de vidro de refrigerante, por exemplo. A gente só vê de plástico. Então, assim, você traz uma coisa antiga para o presente, pode ser que não funcione muito bem a longo prazo. E o longo prazo é o planejamento de uma gestão eficiente. Você nunca pode gerenciar uma empresa, um clube, pensando só no curto prazo de uma temporada, 2 temporadas. Porque a gente sabe que contas a pagar vem há muito mais tempo para frente, né? A gente pensa no Cruzeiro, foi multicampeão no início da década passada, 2 brasileiros, Copa do Brasil, aquele time do Everton Ribeiro, e de repente caiu.
por uma falta de estrutura financeira, uma falta de estrutura de gestão. A gente pega o Fluminense, ganhou o campeonato, a Copa Libertadores da América de 2023. Em 2024 estava lutando para não cair para a segunda série, para segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A gente pega o Botafogo, recente, ganhou a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro de 2024, e nesse ano de 2025 não ganhou nenhum título a que se dispôs a competir. Recopa, Supercopa do Brasil, não chegou nem às finais do Carioca, tem tido derrotas ridículas no Campeonato Brasileiro, derrotas inaceitáveis na Copa Libertadores, né? E a gente está revendo novos filmes, na verdade, revendo os mesmos filmes com clubes diferentes, né? Então, parece que a atmosfera do mercado do futebol no Brasil, em relação àquilo que não é racional, quando eu falo aquilo que não é racional, eu falo de torcida, eu falo de vontade, eu falo de tentativa de estar em algum lugar que você não é capaz de estar só porque você é grande, entendeu? Então eu quero dizer o seguinte, parece que todas as decisões de algumas questões no Campeonato Brasileiro hoje, elas são tomadas em cima de emoções. A visão que eu tenho é o seguinte, existe um clube grande que ele olha para outro clube grande, só que esse outro clube grande está num momento ótimo da sua história, ganhando títulos, ganhando competições, jogando bem, sendo muito vencendo e convencendo quem está assistindo. E aí você, que é um outro time grande, olha e fala assim, cara, eu também quero estar assim. Eu também sou grande, eu também mereço estar assim. Só que você não quer pagar o preço que o outro pagou. Por quê? Porque o momento é hoje e o momento é agora. E é isso que faz muitos técnicos serem expulsos, né? Serem demitidos antes do tempo. Porque os clubes brasileiros eles pensam no hoje e agora. E a vantagem que hoje o Flamengo e o Palmeiras têm sobre os outros clubes brasileiros não é só o futebol apresentado, é a mentalidade de gestão. É entender o passo a passo, é entender o processo das coisas, entender que de repente numa temporada, no meio de várias temporadas vitoriosas, eu não vou ganhar nenhum título, mas eu vou estar ali com as minhas contas em dia, eu vou estar ali com as minhas contratações em dia, eu vou estar ali com a minha estrutura, com as minhas estratégias, com os meus poderios financeiros, marketing, independente do que seja, em dia. E na próxima temporada, tudo recomeça. O futebol, ele é eterno. Parece que alguns clubes eles entendem o futebol como algo passageiro, que vai começar hoje e terminar daqui a 5, 10 anos. Então a gente toma decisões baseadas em nada, para poder estar no mesmo patamar de outros clubes que às vezes investiram temporadas e temporadas sem títulos para que pudessem hoje ser multicampeões. Então o placar de ontem de 4-0 entre o Flamengo e o Corinthians, ele evidencia justamente isso, uma diferença gigantesca do que acontece no extracampo. Só para lembrar que o Corinthians tem uma dívida hoje de 2,5 bilhões, é o que os sites informam. Dívidas diversas, inclusive falando sobre a Arena, né, sobre a Neoquímica Arena que está incluída nessa dívida de 2,5 bilhões. Então, assim, esse é o quadro do Brasil hoje. Clubes que são grandes, que estão fazendo boas gestões e estão ganhando títulos. Clubes que são grandes, que não estão fazendo boas gestões, mas que querem ser, de alguma forma, comparado a esse tipo de clube que eu acabei de mencionar. E sabe o que vai acontecer? Nada. Não vai funcionar. Porque o campo, ele começa fora de campo. E esses clubes precisam entender isso. Inclusive o Corinthians e o Santos também, né? Vamos combinar que o Santos contratou o Neymar de uma forma emocional e pode pagar um preço muito alto por isso.